Está começando o seu, o meu, o nosso Equalizar, o Cast. Equalizar, o Cast. Provavelmente, você deve ter visto algumas propagandas eleitorais nos últimos dias. Isso significa que vem aí o momento de ir ao seu colégio eleitoral e eleger alguns cargos eletivos por 4 anos. Nesse episódio, discutiremos sobre os cargos em disputa nessas eleições, quais são as suas funções, o que podem fazer, como estão distribuídas suas competências, como funciona o sistema eleitoral e as implicações do voto. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes e nossas queridas ouvintes. Estamos aqui hoje no nosso terceiro maravilhoso episódio do Equalizar o Cast, o seu, o meu, o nosso podcast, né? O podcast do Cursinho Popular Equalizar, já aí fazendo tradição junto com os nossos alunos e quem mais queira estar ouvindo junto com a gente. Pessoal, eu sou João Batista, venho das terras não tão frias de Poços de Caldas. Quem ouviu o primeiro episódio entendeu. Bom, meu nome é Arthur Del Rio. Hello, galera, tudo bom com vocês? Novamente, estamos aí. Também participei do primeiro episódio. Sou professor de Química do Equalizar. E é um prazer estar aqui novamente, conversando com esses caras super inteligentes. Para eu ensinar muita coisa, né? Como sempre. Olá, gente. Meu primeiro episódio. Eu sou Gabriel Oliveira, sou professor voluntário do Pré-ENEM aqui no Equalizar e também faço Direito na UFMG. Hoje temos assessoria jurídica no nosso episódio e tem tudo a ver porque hoje a gente vai falar de política, galera. Né? A gente está muito... Meu Deus do céu. Tema espinhoso aqui, né? Mas a gente sabe que a gente está super perto das eleições, estamos aí há um pouquinho menos de um mês, né, do primeiro turno das eleições municipais, né, de 2020, que já foram um pouco postergadas aí por conta da pandemia. Vão acontecer no emblemático dia aí 15 de novembro de 2020, né? E que inclusive é feriado nacional, né, da Proclamação da República. Com certeza eles pensaram assim, vamos colocar lá, já coloca algo cívico no feriado aí que a galera usa para dormir. Então, as nossas eleições estão muito próximas, né? E vale a pena a gente conversar um pouquinho, né? Porque eleição é uma coisa que é mais complexa do que a gente imagina e é importante a gente complexificar um pouco isso, né? Para a gente conseguir votar legal, da gente saber avaliar os nossos candidatos, a gente saber exatamente se eles estão falando algo que eles estão prometendo, mas se eles podem prometer aquilo ou não, se o que eles estão falando é da competência deles ou não, se o que eles estão falando é papo furado, se eles só estão querendo te convencer a votar neles. Enfim, o nosso voto é muito importante e é importante a gente aprender um pouco a lidar com todo esse sistema, né? E é muito curioso, né? A gente estava conversando aqui no offline ainda, né? Não no offline, né? Mas nos bastidores, antes de começar o episódio, né? Que é bem complexo a gente achar conteúdos de boa qualidade falando um pouco sobre isso que a gente precisa falar mesmo, né? Se fala muito da importância da gente votar, se fala muito da importância da gente acompanhar os nossos candidatos, caso eles ganhem, ou até acompanhar os outros candidatos, cobrar deles, mas efetivamente, como que a gente faz isso, né? São todas questões que são muito relevantes e que estão um pouco no senso comum, e tudo isso prejudica a nossa participação democrática de fato, né? Então, a gente começa com isso, vamos ver o que rola nesse episódio. Sintam-se muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Fixem bem os fones de ouvido aí nas orelhas de vocês para vocês não perderem nada e vamos que vamos. Toda a história do Brasil nunca foi tão fácil escolher o melhor. Para presidente da República, vote em... Uma coisa interessante que o João falou, que eu acho, é que tem muita gente que às vezes tem preguiça, tipo, porque acha chato, né? Política, nossa, que preguiça. Tem que saber como é que funciona cada uma das
das instâncias, cada um dos papéis, como que eu tenho que votar, tudo isso dá preguiça. Eu, sinceramente, senti isso por grande parte da minha vida. Total. Quando eu era menor, então, inclusive, que eu só via pais e avós e qualquer outras pessoas falando, não se meta com política que é só roubalheira. Qualquer coisa desses culhões aí, faz com que a gente tenha essa visão um pouco estereotipada e ruim, né, da política. E com certeza isso vai influenciar num momento que efetivamente a gente vai ter que cumprir o nosso papel como cidadão, né, que é o momento do voto, né. Total, né? Não pode continuar, desculpa. E o que eu acho hoje é o seguinte, que eu só tenho condições mesmo de poder avaliar e acompanhar um pouco melhor de política hoje, eu tenho essa condição, depois de muitos e muitos anos de decepção e de aprendizado, sinceramente, porque esse desinteresse que é gerado em todo mundo, parece que ele já é feito para gerar desinteresse, né? Já é uma coisa complexa para ficar desinteressante para todo mundo. Mas, bom, o nosso objetivo hoje não vai ser mudar isso completamente, impossível, né? Mas hoje a gente vai tentar deixar um pouquinho mais claro algumas coisas fundamentais, essenciais, enquanto cidadão, né? Enquanto seus direitos, seus deveres, que vocês devam exercer. E principalmente porque todos vocês agora, muito provavelmente, já estão na época, né? De fazer o título de eleitor e votar. Talvez pode ser a primeira, né, eleição que vocês vão votar. Então, como fazer isso é fundamental. A primeira eleição a gente nunca esquece. Sim. Ou não deveria esquecer, né? Você lembra em quem você votou nas últimas Eu guardo eleições? aqueles papelzinhos, todos os papelzinhos de voto eu tenho. O Santinho eu colecionava, eu fazia Não, Santinho não. cartinha de Yu-Gi-Oh! Ah, não, eu não tenho Santinho, não. Eu tenho aqueles papelzinhos de comprovante que você votou, sabe? Ah, nossa, aquilo lá é Aquele eu acho importante. chique. Gabriel, quer puxar aí para falar um pouco? Bem, os cargos agora que a gente vai votar, quais são eles, né? Porque primeiro a gente pensa, então, nas eleições, em quais cargos que vão serem eleitos. Porque na última eleição a gente votou para presidente, para governador, para senador, para deputado estadual, para deputado federal, e agora a gente vai votar em outros cargos, que alternadamente eleitos. No caso, agora a gente vai eleger os vereadores e os prefeitos dos municípios. Então, são eleições municipais. E, então, a gente vem à mente quais são as funções desses políticos, desses cargos que serão eleitos. Quais as funções de um vereador, sobre o que ele pode legislar, qual a diferença de um vereador, de um deputado estadual, de um deputado federal, de um senador, e quais são as funções de um prefeito, ou então quais são as diferenças de um prefeito para um governador, para um presidente, o que ele administra. Então, são questões importantes para a gente saber o que o cargo, o político que será eleito terá como responsabilidade. É fundamental fazer essa distinção, né? Porque, olha, eu lembro que, não sei se vocês sabem, mas, né, faço química, então sei pouco de ciências humanas, mas, pelo que eu lembro, tinha lá, né, a titia do 6º ano de história me ensinou que a gente tinha legislador, né, o governo, nem sei como é que fala, o poder legislador, é isso? Poder legislativo. Legislativo, isso, olha só, como eu sou burro, mas tudo bem. Legislativo, temos o executivo e o judiciário, né? E o que a gente vota é só o legislativo e o executivo. Certo? Exatamente. Isso. O judiciário no Brasil não é eleito. Bem, então, como eu havia dito antes, as eleições são municipais, então os cargos em disputa são de prefeitos e vereadores. E, então, quais são essas funções, né? Os vereadores têm a função legislativa, como o Arthur falou. Eles fazem parte do poder legislativo no âmbito municipal. E a função do poder legislativo é fiscalizar o governo municipal, no caso,
e legislar sobre assuntos de interesse local e outros de maneira suplementar dos estados e da União. É claro que essa competência que eu falei é dos vereadores. Os parlamentares dos outros âmbitos têm outras competências legislativas. Eles legislam, fazem leis sobre outros assuntos. Por exemplo, no âmbito da União, ou seja, no âmbito federal, o Congresso Nacional, que são os parlamentares do âmbito federal, eles legislam sobre direito penal, ou seja, eles fazem as leis criminais, sobre direito civil, sobre assuntos de defesa nacional, e os vereadores não, eles fazem uma legislação sobre assuntos locais, interesses locais, de maneira a suplementar assuntos que são concorrentes entre os estados e a União. Concorrentes, no caso, porque eles são compartilhados pelos três entes federativos, pela União, governo federal, pelos estados e pelos municípios. Gabriel, então se chega um vereador aí, a gente está vendo a campanha eleitoral acontecendo na internet, na televisão, né, com gente distribuindo santinho na rua pra gente e tal. Se o vereador chega e fala para mim que o problema da minha cidade, sei lá, de Belo Horizonte, ou de Poços de Caldas, que é a minha cidade, é o fato de que os menores de idade estão aí cometendo muito crime, está tendo muita impunidade para eles, e que ele vai lá e vai diminuir a idade penal dessa galera. Ele pode fazer isso? Não, porque isso é uma competência federal e só a União pode legislar privativamente sobre esse assunto. Outros entes federativos não podem legislar sobre maioridade penal, por exemplo, porque é um assunto que está previsto na Constituição e só os parlamentares federais, no caso, os senadores e os deputados federais, podem legislar sobre isso. E é muito importante perceber isso, né? Porque, igual o João tinha falado no começo, muitos candidatos podem se apossar, né, desses discursos que não estão no alcance deles, né, de legislar ou então até de executar, e com esses discursos ganhar voto, né? Então, é fundamental a gente ter esse cuidado, né? Exatamente, a gente tem que saber um pouco, minimamente, como isso funciona, justamente para a gente não cair em certas armadilhas, né? A gente vive num momento no qual é necessário a gente prestar muito atenção, porque esse momento de campanha eleitoral é encarado de uma maneira bastante violenta, assim, por alguns dos candidatos, né? A gente sabe o quanto afeta a questão dos ataques pessoais, as fake news, e tudo isso afeta muito, mas um outro âmbito que também é um jeito bastante sujo de fazer política é apelar um pouco para essas promessas que a gente já é quase um desses bordões que fazem a gente ficar um pouco meio decepcionado com política, né? O político promete e não faz nada. Mas é importante a gente entender o que ele pode fazer mesmo, porque determinadas promessas são só algo que eles estão utilizando ali para conseguir angariar alguns votos, né? Então, sei lá, eu dei esse exemplo aí do vereador, ou sei lá, o prefeito que fala que vai lidar com um problema de segurança pública diminuindo uma maioridade penal. Se a gente não tem noção disso que o Gabriel está falando, de que isso não é algo que cabe aos políticos em âmbito municipal, a gente pode acabar comprando essa ideia e depois acabar se decepcionando ou simplesmente não enxergando nada sendo feito, porque ele simplesmente não pode fazer aquilo que ele prometeu, né? E às vezes o fulano ou ciclano votou nele por conta daquilo que ele não pode fazer. Então eu acho que esse é um dos primeiros pontos que são super relevantes para a gente levar em consideração na hora que a gente está fazendo esse processo de escolha, né, dos nossos candidatos. Não é só tentar pensar o que também é extremamente relevante, né, na coerência ideológica, no tipo de ideia política que eles estão tendo, que eles estão defendendo, né, que é outro ponto fundamental. Esse candidato tem propostas que se relacionam com a minha visão de mundo, com a minha visão de política, mas, além disso, tentar entender o quão preparado e honesto aquele candidato está sendo, né, porque as eleições, principalmente as eleições municipais, né, elas são marcadas muito por candidatos, muitas vezes, muito despreparados,
né, que muitas vezes até fazem essas promessas, não é nem de má vontade, é que simplesmente acham que estão falando que podem fazer aquilo e simplesmente não podem, né? E é muito mais difícil você controlar uma coisa dessa, né? Já que municipalmente, quantos municípios que a gente tem no Brasil, né? Como é que a gente vai poder saber exatamente quais são as pessoas que estão fazendo um discurso incorreto em todas as eleições? Então é muito complicado. E essas diferenças assim de competências, elas ocorrem porque, além de estar definido na Constituição, porque o Brasil é uma república federativa. Então, como é uma federação, os entes federativos, os âmbitos ali, federal, estadual e municipal, eles estão separados no caráter de competências e eles são autônomos. Um prefeito, ele não é subordinado hierarquicamente a um governador, ou um governador não é subordinado hierarquicamente a um presidente. Eles são eleitos, cada um separadamente, eles têm autonomia e faz com que esse poder seja descentralizado. Então, cada um dos entes federativos vai legislar e vai administrar certos assuntos que estão lá separados na Constituição. E também a gente falou um pouco sobre as competências legislativas dos vereadores, mas também tem as competências que são do prefeito, né, ou do chefe do Poder Executivo Municipal. No caso dos prefeitos, a função deles é prestar os serviços públicos de interesse local, como o transporte público, e também manter outros em cooperação com os estados e com a União. Por exemplo, saúde, educação, combate à pobreza, desporto, ciência, desenvolvimento, proteção ao meio ambiente, proteção ao patrimônio histórico, são exemplos de competências que tanto os prefeitos como os governadores e governadoras e o presidente da República têm como responsabilidade. Mas há outras que só, por exemplo, o presidente da República tem, como, por exemplo, Defesa Nacional, o presidente que é o chefe das Forças Armadas, ou relações externas, o presidente que é o chefe de Estado, então ele que é o responsável por representar o país no exterior. Então essas competências são exclusivas da União, do âmbito federal. A gente pode perceber isso nas secretarias, né? Tipo, tem secretaria de educação, de cultura, né? Tanto municipal como né? E para o governo federal já é os ministérios, né? E isso é um ponto super relevante, né? No que você está falando, Arthur. No âmbito estadual, né, são as secretarias de Estado, né? Tipo, Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Direitos Humanos, enfim. Porque os cargos executivos, né? Eles têm um caráter que a gente não está votando só naquele candidato, né? E é por isso que é super importante também a gente prestar atenção no tipo de proposta que ele está fazendo, no tipo de perspectiva que ele está adotando, porque no momento em que ele foi eleito, ele vai acabar colocando vai formar um time que tem coerência com ele em algum sentido. Seja uma coerência ideológica e em termos de aquilo que ele entende como prioritário, né? Mas ao mesmo tempo também entender que tipo de político que a gente está elegendo e qual os critérios que ele vai adotar também para formar esse tipo de esse secretariado dele, né? Porque a gente também tem um problema que é grave, né? Ao meu ver, ao menos, né? Que é essa questão de que políticos acabam fazendo grandes acordões políticos e por vezes acabam colocando nesses cargos de confiança pessoas que muitas vezes são despreparadas para aquelas funções, mas devido a esses acordos, essas amarras políticas que eles acabam criando e que muitas vezes são fundamentais para que eles sejam eleitos, né? O que também é um jeito não muito limpo de fazer a política, né? Fazer uma coisa, essa lógica do toma lá da cá. Enfim, isso também acaba sendo muito crucial, e aí vem a complexidade de escolher os candidatos, porque, né, e aí tem uma outra coisa importante também de pensar na trajetória política daqueles candidatos, né? Afinal de contas, principalmente nesses cargos esses cargos como prefeito, esses cargos do executivo, né? Por exemplo, um prefeito, pensa, por exemplo, num prefeito de uma grande cidade como Belo Horizonte, né?
é extremamente desafiador um processo eleitoral como esse, né? E a gente sabe que muitas vezes alguns candidatos podem estar vinculados com essa forma de fazer política, no qual ele está mais preocupado com as suas alianças e não necessariamente com a competência administrativa ali, né? Isso é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração. E é importante, então, a gente ver o que esses candidatos ou fizeram dentro da política ou fora da política, para a gente conseguir minimamente tentar traçar alguns parâmetros que nos ajudem nesse processo de escolha, né? E para entender e poder fazer uma votação melhor, ou seja, poder eleger melhor, a gente precisa também entender como que funciona esses sistemas eleitorais, né? Porque o prefeito é eleito de maneira diversa do vereador. Por quê? O sistema eleitoral dos prefeitos é o sistema majoritário, então é o mais votado que ganha. Já no dos vereadores é um sistema proporcional. No caso dos prefeitos, que é o sistema majoritário, a eleição pode ocorrer em 2 turnos, em caso a cidade de 1.000 eleitores. Belo Horizonte, a eleição para prefeito pode acontecer em 2 turnos se nenhum candidato na realidade, conseguir obter mais válidos. Os votos válidos são votos que são computados e excluídos. Então, mais de 50% dos eleitores têm que votar em um candidato para que não haja um segundo turno em Belo Horizonte. Caso precise de um segundo turno, os 2 mais votados desse sistema majoritário vão para o segundo turno. Qual que é a diferença do branco pro nulo? O branco é quando você aperta branco na urna e vai lá e aperta confirma. Já o nulo é quando você digita um número que não tem nenhum candidato. Por exemplo, 00. Você aperta 00, confirma. Aquele voto ali não vai ser válido, porque não existe nenhum candidato com esse número. Então, esse é o voto nulo. Eu já ouvi muito desse negócio, tipo assim... Pode falar. Na prática, acaba que a função deles vai ser igual, né? Vão ser contados votos válidos, né? Essa era a minha pergunta. E isso acaba... e isso pode não parecer, mas isso acaba trazendo implicações, né, para o processo eleitoral, né, Gabriel? Sim, sim. Tem muitos mitos sobre isso, de que se votar mais de sei quantos % vai ter uma nova eleição, ou que todos os candidatos... Essa fake news é ótima, né, de que se todo mundo votar branco, vai ter que fazer uma nova eleição, ou esses candidatos não podem se candidatar de novo, né? Eu lembro que em eleições recentes isso eu lembro que em eleições recentes isso acabou foi uma coisa que muitas pessoas estavam reproduzindo, né? Mas isso é fato. Perdão, isso é mito. Porque, na realidade, esses votos brancos e nulos, eles não são computados. Inclusive, não vão entrar nos cálculos que são importantes, por exemplo, no sistema proporcional, que é o do quociente eleitoral. Eles simplesmente não são computados. Não, por muito tempo eu achava que se você botava branco, ia para quem tava com mais votos. Não, isso é outro mito, né? Também, que não tem nada a ver. Você vota em branco e você se absteve. Você não quer votar em nenhum daqueles candidatos, seu voto simplesmente não vai ser contado para nenhum deles. E já agora, no caso dos vereadores, como eu havia dito, o sistema eleitoral é diferente, porque é um sistema proporcional de lista aberta. O sistema proporcional é um sistema em que as vagas elas vão ser divididas com base em um cálculo que vai dar um quociente eleitoral. Então, por exemplo, há 100.000 votos válidos em um município e esses 100.000 votos válidos serão divididos pelas vagas que tem na Câmara Municipal. No caso, vamos dar aqui 10 vagas. Então, cada vaga, ela será obtida com 10.000 votos válidos.
Então, para se eleger um vereador, vai ser preciso de 10 mil votos. E o que acontece com os votos que sejam maiores ou menores? Bem, primeiro que os candidatos a vereador, ele não são, na realidade, votados somente eles, mas sim, eles são votados como um partido. Então, quando você vota em um vereador, o voto vai inicialmente para o partido e para compor um consciente partidário. O que é isso? Bem, é necessário para eleger um vereador 10 mil votos. E aí, primeiro se computa quantos votos cada partido teve. Vamos colocar como exemplo, o partido X teve 30 mil votos. Um candidato conseguiu 25 mil votos, outros conseguiram 1.000, 2.000, etc. Isso não importa, mas eles conseguiram lá. Então, como esse partido tem 30 mil votos, vai ser feita uma lista de posição em ordem, né, do maior para o menor, de quantos votos recebeu. Então, o candidato que recebeu 25 mil votos é o primeiro, aí o segundo recebeu 2 mil votos e o terceiro 1.000 votos. Isso significa que, no total, o partido teve 30 mil votos e, então, como ele tem direito a 3 vagas, já que cada vaga para o 10, legislativo é 10, então os 3 primeiros mais votados do partido vão ser eleitos. Então, o que recebeu 25 mil votos, o que recebeu 2 mil votos e o que recebeu 1.000 votos. Isso significa o quê? Que nem sempre os candidatos mais votados serão eleitos, mas sim os candidatos que estarem em um partido que tem mais votos necessários para serem eleitos. Porque o mandato de vereador, diferente, por exemplo, do sistema majoritário, ele é da legenda do partido, não é do candidato. Então, você, na verdade, está, além de votando no candidato, você está votando na legenda. Se acontecer alguma coisa com esse candidato, a legenda vai colocar outra pessoa ali. Por exemplo, se ele sair do partido, o mandato não é dele, o mandato é do partido. Então, ele perde a vaga dele. Ou se ele morrer, ou se renunciar, o partido que vai ter o direito de indicar, ou melhor, o suplente que vai assumir esse cargo vai ser do partido. Não é que ele vai indicar, mas vai estar na ordem da lista aberta. E a lista é aberta porque ninguém sabe quem serão os que serão indicados pelo partido para ocuparem as vagas, porque essa lista ela é definida com a ordem de votação dos candidatos mais votados no partido. Em um sistema de lista fechada, primeiro, na convenção partidária, o partido coloca uma lista de quais candidatos em ordem serão eleitos, a depender da quantidade de votos que aquele partido receba. Então, há o candidato A, o candidato B, o candidato C, o candidato D, que são enviados, e aí, dependendo do número de votos que ele receba, aí, esses candidatos vão ser eleitos. Mas aí você vota na legenda, não no candidato. No Brasil, o sistema é proporcional de lista aberta, então você vota no candidato e no partido. Tocado. Teve uma mudança recente, né, Gabriel, em 2017, né, que essas são as primeiras eleições, inclusive, que a coisa da coligação partidária já não entra mais nessa situação, né? Então, antigamente essas listas eram pensadas, né, a partir das coligações partidárias, né? Então, partido X, partido Y, partido A estão juntos, né? Então, essa lista vai ser formada a partir dessa coligação. Então, é por isso que, tipo assim, às vezes muitos partidos fracos necessitavam, em termos práticos, de se juntar a partidos maiores, a fim de que eles tivessem alguma possibilidade de eleger alguns seus candidatos, né? E agora nessa tanto de gente, né? Porque tanto de partido diferente juntando, nossa senhora. Principalmente alguns. E isso é muito louco, né? Porque aí entra a importância do partido para a lógica para o sistema político brasileiro, né? E teoricamente, né, a gente votando num partido, a gente está votando em determinadas ideias, programas, pautas que aquele partido defende, mas principalmente quando a gente vai entrando, às vezes,
algumas realidades mais interioranas, a gente vai ver que muitas vezes não existe tanta coerência partidária com o que a gente imagina que aquele partido tá pregando, né? E principalmente algumas misturas políticas, algumas formações de coligação que às vezes pensam, gente, como é que tal partido está se juntando com o outro? Né? E atualmente, nessas eleições, né, no caso dos vereadores, isso já não está mais em vigor, agora é só o partido mesmo. Então, tipo assim, o partido precisa bater esse coeficiente aí para conseguir eleger alguns seus candidatos. Não existe mais essa dinâmica das coligações. Quando eu comecei a aprender um pouco mais sobre política, eu estava mais assim, no primeiro ano do ensino médio, alguma coisa desse tipo, sabe? Inclusive, eu devo muito ao que eu sei de política por conta das minhas aulas de história. Não querendo ser bem tendencioso aqui, né, pro lado dos meus colegas, mas juro, o que eu aprendi foi por conta dos meus professores de história me ensinando a procurar saber sobre política. Mas enfim, eu lembro muito, muito claro na minha cabeça que nessa época a gente estava tendo a eleição para presidente e no qual tinha a Dilma com o Temer, né, de vice. Eu acho que era o segundo mandato dela, né, se não me engano. E ela estava disputando com o Aécio. E 2014. Exatamente. E aí eu lembro assim que eu tava tendo aquele debate, né, na sala durante várias vezes já, né? A gente já tava num espaço bem polarizado no Brasil, mas o que aconteceu foi que Saudade quando o nosso problema era o Aécio Neves. não é? Só foi aumentando, né, os problemas, mas enfim, e ele continua lá no caso. Aí a gente tinha essas aulas, né, de história, e eu lembro que quando a professora me falou, então, a Dilma, que é do Partido dos Trabalhadores, do PT, tá se coligando com o partido do... qual que é o partido dele, Temer? PMDB. Então, clássico partido de situação, né, que a gente não sabe exatamente quais são as pautas exatamente. dele e tudo mais, ele é Ali. estratégico, né, ele tá com quem tá ganhando, né. Tá ali, E aí acabou que eles se juntaram. E quando ela foi mostrar as pautas de cada um dos partidos, eu lá com meus ingênuos 14, 15 anos, parei e pensei, peraí, isso aqui é o contrário disso daqui? Como é que essas duas pessoas estão se juntando? E aí eu lembro que eu perguntei pra professora, mas por que diabos a Dilma está se coligando com um cara que tá completamente contrário com ela? E se um dia ela sofreu um golpe? KKK. Não falei isso, né? Tô brincando. Mas... Eu ia falar que o Arthur tem prevendo poderes aí. Jamais, tá louco. Mas aí, quando eu fiquei com essa inquietação, que me veio a vontade de realmente entender um pouco mais sobre essas coligações, e quando eu fui perceber, não, eles só se coligavam para ter a quantidade de votos necessários para eleger os caras do Legislativo. E aí, qual que foi a minha conclusão? Fiquei puto. Então, pessoal, a gente falou bastante sobre a forma como que o sistema político funciona, né? Que é um sistema, como a gente falou no começo, ele tem suas complexidades, mas que a gente consegue minimamente conseguir entender, e entendendo um pouquinho disso, isso já ajuda demais nesse processo aí, que é um processo importante para todos nós, que é esse processo de voto, o processo de escolha daqueles que a gente entende como os melhores para ocupar esse espaço de representação da gente, né? E tudo isso, no final das contas, a gente está fazendo porque a gente entende a importância da nossa atuação enquanto cidadãos, né? Mas é importante a gente pensar também que o processo eleitoral que a gente vive hoje, que a gente às vezes trata com tanta naturalidade, é um processo que também passou por um longo processo de lutas, de ampliação dos direitos democráticos, né? A gente tem que levar em consideração que essa dinâmica que a gente tem hoje, de que todo mundo entre 18 e 70 anos é obrigado a votar, que todo mundo a partir de entre 16 e 18 anos pode votar, apesar de não precisar, e todo mundo a partir de 70 também pode votar de maneira facultativa, né? Isso é algo que não é algo extremamente recente, se a gente for parar a pensar. Toda essa dinâmica democrática que a gente vive, que ainda está cheia de problemas,
ela ainda é bastante recente, e como a gente sabe muito bem, né, durante todo o século XX também, a gente teve vários momentos em que a democracia passou por momentos bastante difíceis. Não que no século XXI não tenha passado recentemente, né, mas como a gente pode ver, por exemplo, no momento em que a democracia mais perdeu no século XX, que foi a ditadura militar de 1964 a 1985, né, mas para além disso, só os perrengues. E a gente pensar que, por exemplo, né, até a Constituição de 1824, né, o voto era censitário, né, ou seja, tinha a ver com renda. Já nas Constituições de 1891, 1934, por exemplo, os moradores de rua não podiam votar. O voto feminino e o voto secreto só foi instituídos em 1932, né, não faz nem 100 anos. E algo que até muito recentemente, até a Constituição de 67, pessoas analfabetas não poderiam votar, né? Então a gente percebe que o voto, historicamente, ele passou por um processo de ampliação enquanto direito, né? Que era um direito entendido de uma maneira bastante elitizada até muito recentemente, né? E que não foi de graça que atualmente a gente tem essa ampliação do direito de voto a praticamente toda a população adulta do Brasil, né? Sempre foi um privilégio, né? É engraçado porque foi sempre mantido da mesma forma, só que com palavras diferentes, né? Quando você fala voto censitário, já está explícito, né? Que está relacionado com a renda. Mas depois, quando você vai olhar o voto, por exemplo, dos analfabetos. Cara, quantos são os analfabetos no Brasil, né? Quantas são as pessoas que... Quantos eram os analfabetos naquele período? Sim. E isso é assustador, né? Porque exatamente. A gente pensa, né? Tem todo... Porque a gente pensa que algumas ampliações de direito nesse processo como todo não eram ampliações tão reais assim, né? Então, por exemplo, a questão do fim do voto censitário, né? Então, a questão do voto por renda. Teoricamente, quando você viu isso, nossa, que maravilhoso. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que uma parcela significativa da população brasileira não tinha acesso à escola até esse momento em que o voto era proibido aos analfabetos, né? Então a gente até conversou um pouquinho sobre isso no nosso primeiro episódio. E então a gente pensa, que ampliação real aconteceu no direito ao voto no momento em que ele deixou de ser censitário, né? Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de levar em consideração, né? Pensar que até a década de 30 do século passado as mulheres não podiam votar, a gente está pensando numa conta superficial, metade da população necessariamente não pode votar, né? Então é um direito de escolha, né? Um direito que tem uma lógica democrática, só que por quase toda a nossa história, né, era um direito peronomútil, né, que era praticamente um privilégio. E hoje, felizmente, o voto é direto, então a gente não elege um colégio eleitoral, então a gente elege os próprios políticos, né, candidatos que nós queremos que sejam eleitos. O voto é secreto, enquanto teve muito tempo ainda que o voto era público, então havia aberto, possibilidade de voto de cabresto, etc. E é universal. Então, todos a partir dos 18 anos até os 70 devem votar. E há o direito a partir dos 16 anos. E o sufrágio universal, então, que os analfabetos podem votar com a Constituição de 1967. E agora, a gente tem que pensar também o que será que é importante na atuação como cidadão. Será que é só votar? Eu acho que aí o Arthur e o João gostariam de falar alguma coisa. Eu acho que ainda tem a problemática que algumas pessoas levantam, né, com o fato do nosso voto ser obrigatório, né? Tem pessoas que acreditam que não é necessário, né? Inclusive, eu acho que às vezes até espelhando no modelo americano, né, de voto, que lá as pessoas, o voto é facultativo. Bom, na minha opinião, eu acredito que o voto, ele tem que ser obrigatório, sim. E ele tem que ser obrigatório no sentido de que é o momento que o cidadão vai exercer seu maior papel enquanto cidadão, né? Que é escolher, igual a gente falou durante o podcast todo. A gente vai escolher não só os nossos representantes,
mas como a nossa sociedade vai funcionar durante 4 anos, né? E isso é fundamental, e isso todo cidadão tem como dever, não é interessar sobre política, mas sim participar da política. Todo ato que a gente faz é político, e nesse, então, completamente político, né? Então eu acredito que, assim, o fato do voto ser a partir dos 18 anos, eu acho que está numa idade interessante, e a gente já tem o caso, né, de 16 a 18 anos ser o voto facultativo, né, você vai ter o período aí para tirar seu título eleitoral, mas a partir dos 18 anos sendo obrigatório, para mim é fundamental. E, inclusive, pessoalmente, eu digo que depois que eu não precisar mais votar, quando eu estiver lá mais dos 70, né, eu acho que eu vou continuar, sim, votando, porque eu acho que é uma coisa, assim, fundamental, é um momento que a gente pode exercer nosso direito e lutar por várias minorias, lutar por muitas exclusões, lutar por muita desigualdade social que a gente tem, né? E a democracia é feita disso. Conforme a gente tem mais pessoas que acreditam na mudança, na evolução, até enquanto sociedade, a gente vai mudando, né? Se a gente olhar lá para trás até hoje, muitas das conquistas que a gente tem relacionadas a todas as problemáticas sociais são todas elas frutos, né, de representantes e frutos de pessoas que na política puderam exercer a sua opinião e fazer mudar a realidade, né, da nossa sociedade. Então eu acredito muito na democracia e eu acredito muito no voto sendo fundamental. Eu acho que é isso. E eu acho que tudo isso que o Arthur está colocando, né, mostra a importância da democracia, e eu acho que, inclusive, a importância de nós, enquanto cidadãos, não nos limitarmos a atuar democraticamente apenas pelo voto, né? Com certeza. E aí eu acho que é um ponto super relevante para a gente também prestar atenção nos candidatos que a gente está escolhendo. Porque se a gente para pensar nas funções assim mais elementares dos políticos, a gente pega, por exemplo, o caso do vereador, né, que tem todas essas atribuições que o Gabriel comentou com a gente, e se a gente pega na essência da sua responsabilidade política, ele é um representante dos cidadãos do município no qual ele está atuando, né? Então ele tem que ser alguém que está articulado também como comunidade. E isso também é importante que a gente leve em consideração. Não se faz política sozinho. Política é um processo que se faz em comunidade para a comunidade, né? Então é importante que a gente também tente se mobilizar nos âmbitos que a gente acredita que pode fazer a diferença e que a gente entende que há necessidade de ação, né? Seja os movimentos identitários, por exemplo, que tem um papel super importante, ou, inclusive, por exemplo, alguns movimentos que estão relacionados ao próprio recorte regional que a pessoa está, sei lá, movimento de bairros, tudo isso é super importante, ou até mesmo já vinculado à questão trabalhista, né? A importância que os sindicatos também têm em termos de representação das pautas, das necessidades dos trabalhadores das mais diversas áreas, né? E a importância que esses políticos também estejam articulados com esses grupos para que, de fato, eles consigam fazer um papel pleno de representação política, um papel de representação das reais necessidades que estão sendo mobilizadas pelos cidadãos, né? E porque existe esse lugar um pouco do senso comum, né, que a gente até comentou um pouco no começo. A gente precisa votar e a gente tem que fiscalizar o que os nossos candidatos estão fazendo, né? E é um discurso que muitas vezes é vendido quase como uma responsabilidade individual. Isso é um problema, porque se a gente pensa em termos individuais, é bastante complexo, um pouco utópico imaginar que a gente vai conseguir atuar efetivamente na política, conseguir direcionar as nossas pautas para aqueles que efetivamente estão na representação política naquele momento, seja em qualquer uma das esferas, né? E a partir do momento que a gente está em uma mobilização mesmo, a gente consegue, ao menos, pressionar para que as nossas pautas, que a nossa voz seja ouvida, né? E o processo político ele é extremamente complexo e extremamente duro, né? Então ele é marcado por tensões o tempo todo. A democracia é marcada por tensões o tempo todo. Então é importante que a gente também atue nesse espaço também de fazer pressão, de mostrar efetivamente as nossas necessidades, as nossas vozes, porque a gente sabe que uma parcela considerável da classe política não necessariamente está olhando da forma como deveria para essas necessidades da população mais periférica, dos trabalhadores das mais diversas
áreas, né, de atuação. Todas as Enfim, minorias, né? Como que a gente precisa ter Exatamente. nossas vozes ouvidas, principalmente no momento que a gente está hoje, né? Exatamente. Pedreiro da cena, sem te cobrar nem mão de obra. Esquerda de lá, direita de cá. E o povo segue firme, tomando no centro, onde a tristeza do... Bem, pessoal, espero que vocês tenham curtido um pouco dessa conversa que a gente teve aqui, né? Obviamente, tem muita coisa para falar de política, a gente podia estar falando aqui por várias e várias horas, ou vários podcasts. Juro que foi uma das coisas que eu pensei, putz, daria para fazer um podcast sobre cada um desses temas, né? Mas nossa proposta é um pouco diferente, então espero que a gente consiga ter contribuído um pouquinho para o processo também de aprendizado político de vocês, né? E que a gente tenha outras oportunidades de conversar sobre esse tipo de pauta junto com vocês em outras oportunidades, né? Como vocês já sabem, sigam sempre o Equalizar nas redes sociais. Se vocês não estão inscritos no canal do Equalizar o Cast no YouTube, se inscrevam. Sigam o Equalizar o Cast no Spotify. Lembrem-se que o Spotify Deixa o like no YouTube Deixem também. seus likes. Tudo. Compartilha, coloca no Instagram de vocês, manda no grupo da família. Anda no grupo da família. Certeza que... Não, é importante chegar até a galera. Se vocês conhecem outras pessoas aí que não estão no Equalizar, mas que também estão estudando para o vestibular, seja sozinhos, seja em outros cursinhos populares, seja em outros cursinhos mesmo, seja na escola, a partir da escola mesmo, mandem o podcast para eles. Eu tenho certeza que a gente pode estar junto de vocês nesse processo de estudos e de muitas outras pessoas também, né? Lembrem-se sempre de seguir o Equalizar no Instagram, o @cpequalizar. Se alguém usa Facebook, também é facebook.com/cpequalizar, não tem jeito de esquecer, né? E vamos agora para o nosso quadro de despedidas /encerramento, né? Passa a bola aí para o Arthur para dar início ao nosso Indica Why. Agora sim. Bom, dessa vez, gente, vim trazer para vocês 2 indicações super legais também. Na verdade, eu acho que vou fazer 3, porque eu tenho que trazer uma aleatória, né? Que é de praxe, alguém tem que trazer alguma coisa nada a ver. Então vamos lá. Primeira indicação para vocês é um documentário no Netflix chamado Democracia em Vertigem. Já assistiram, gente? É perfeito, porque inclusive foi indicado ao Oscar 2020 pelo melhor documentário, né? Eu acho que só não conseguiu ganhar porque tinha um outro lá, qual que era? Esqueci o nome dele. O Indústria Americana foi o vencedor. Isso, mas enfim, foi indicado ao Oscar um documentário brasileiro e ele é muito interessante, gente. Apesar que eu sei que as eleições agora são por município, né? Mas ele traz como que aconteceu, né? Alguns bastidores do impeachment golpe, né? Da Dilma e algumas palavras, né? Algumas partes também da eleição do Bolsonaro. Também, consequentemente, né, a crise política e econômica do Brasil. Então, gente, super interessante, é um documentário rapidinho e eu acho que é muito enriquecedor vocês assistirem ele também. Outra indicação que eu tenho para vocês é um youtuber. Esse youtuber, gente, eu comecei a acompanhar recentemente, é uma drag queen que se chama Rita Von Honthy. Esse Von Honthy é VON espaço HOUNTY. E ela é uma drag queen, já é muito peculiar, né? Porque por ela ser uma drag queen, peculiar assim, né? Todo mundo sabe, mas pouco difundido. Ela fala bastante sobre política e alguns temas sociais super interessantes e está muito relacionado com o que a gente tem para discutir ainda no podcast e discutimos também hoje, né? Então, confiram lá os vídeos dela, que são interessantes. E para finalizar, eu vou falar para vocês um músico, um cantor que eu estou curtindo bastante. Agora eu saí de Troye Sivan, estou ouvindo Conan Gray. Não sei se vocês conhecem, mas também é incrível, na mesma vibe de Morte Dolorosa. Gray de cinza? É isso. Que? Gray de cinza? Isso, é tipo isso aí a tradução, né? Mas ele é incrível, gente. Ouçam. Conan o Cinzento, tipo o Senhor dos Anéis. Gabriel? Bem, então, gente, minha indicação vai ser The Good Place,
em tradução livre é O Lugar Bom, que está disponível na Netflix. É uma série de comédia com episódios curtos de 20 minutos que tratam ali alguns assuntos sobre ética, sobre filosofia, sobre política também um pouco. Então é isso, essa é a minha indicação para vocês. Então, gente, minhas redes sociais, no caso, eu passo Instagram, não uso muito redes sociais, mas é @gabi.oliveira_. É isso. Bem, pessoal, me encerro é ótimo, né? Também faço meus encerramentos, os meus agradecimentos a vocês que estão nos ouvindo agora. Sempre um prazer estar trocando uma ideia com vocês. Agradecer muito aí aos nossos membros aí da bancada de hoje, né? Gabriel e Arthur. Sempre muito bom conversar com vocês. E eu tenho duas indicações. Estou pensando numa indicação que não tem muito a ver com política também, para dar essa variada. Não pensei em nada ainda, mas talvez eu pense até eu falar as outras duas. A primeira delas é um portal chamado Politize, que ele é um site bem legal para a gente tirar algumas dúvidas assim sobre política, sobre o sistema político, coisas. Ele é um site bastante confiável para falar coisas básicas ali. A gente quer consultar para saber entender, por exemplo, um pouco. Vocês ouviram o podcast, ficaram querendo saber um pouco mais de como se elege um vereador, né? Como funciona esse sistema. Provavelmente vocês vão achar alguma coisa lá. Ele é um site bastante legal nesse sentido. E outra indicação que eu queria fazer para vocês é também um youtuber, que é um youtuber chamado Chavoso da USP. Que ele é um cara bem da hora, né? Ele é um cara que atualmente faz ciências sociais na USP, é um cara da periferia de São Paulo, né? Que veio de escola pública. E que no canal dele ele fala, é um canal que fala muito, muito sobre política, fala também de pautas identitárias, fala de bastante coisa. E ele tem uma visão importante que a gente não pode deixar de levar em consideração, né? Porque ele está falando da periferia na política, né? Ele é um cara da periferia falando de política. E a gente falou bastante sobre democracia, sobre direito do voto, mas a gente sabe que de fato, de maneira concreta, né, a democracia, como tem até um vídeo dele que fala sobre isso, nunca chegou na periferia, né, da maneira como deve chegar uma democracia que realmente contemple as necessidades, as demandas da população da periferia do Brasil, que escute a voz, que esteja disposta a ouvir a voz da periferia, né? Então, ainda existe muita luta nesse sentido, porque a gente sabe que muitas vezes, por mais que a gente se mobilize para que a gente faça com que as coisas aconteçam, que nossas pautas sejam ouvidas, existe também um processo de luta, de resistência, de pressão para que a nossa voz efetivamente seja ouvida, né? Para que essa democracia realmente seja ampliada e que seja realmente uma democracia democrática, né? Então, eu recomendo demais o canal dele. E é isso, não pensei em uma terceira indicação, fico devendo para o próximo episódio. Talvez faça 4 ou 5 ou 6 indicações quando chegar lá. Né? Cada vez a gente vai aumentando, né? Já percebeu? A gente só vai piorando. É lógico. Gente, então, tô lá no Instagram, @Arthur_Del Rio, se vocês quiserem me conhecer, trocar uma ideia, falar qualquer coisa, abafar, chorar, sorrir, tamo lá. É isso, tá? Para quem quiser me seguir aí nas redes sociais, para ver stories de coisas aleatórias e coisas sobre a Caldense, meu time do peito, acessem @JBDodias no Instagram. E é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez aí a participação, a escuta de vocês, a participação do Arthur e do Gabriel aí nesse podcast. Valeu, galera. Muito com eles. E espero vocês no nosso próximo Equalizar o Cash. Falou, gente. E vamos agora para o nosso quadro de indicações / encerramentos. Uai Indica. Não, ficou errado. Indica Uai. 3, 2, 1. Então, né, gente, vamos encerrar aí com o nosso quadro de encerramento / despedidas, o Uai Indica, né? Eu errei de novo. Errou de novo, meu
Deus. Meu Deus. Que merda. O ensino remoto emergencial está fazendo com as pessoas? Tô até com aquele tique nervoso aqui agora.